Do livro Horizontes da Mente, psicografado pelo médium João Nunes Maia, através do Espírito Mirames. Capítulo 31. Pensamentos, formas. Há uma proposição que diz: toda forma é um conglomerado de coisas. É justamente o que queremos dizer. Os pensamentos são formas emblemáticas que transmitimos em muitas dimensões para as mentes na mesma sintonia, e os sentimentos que plasmamos neles são partes de nós, que ficam nos outros, sob a nossa responsabilidade. Há momentos de fraqueza humana em que o pensamento alheio causa distúrbios inacreditáveis, dependendo do estado de alma de quem o recebe, como do influxo mental de quem o transmite. A realidade é que orar e vigiar, como nos propõe o Evangelho, na lavoura das ideias, é dever sagrado de cada dia. A agenda do cristão deve ter uma palavra com letras destacadas: vigilância. As formas mentais têm uma força coesiva sem precedentes, maior que a liga de todas as colas e o traço de todos os cimentos. Os espíritos de alta envergadura conhecem a ciência, de modo a desintegrar as formas mentais inferiores, aproveitando-as como lixo mental, em adubos, ou canalizando-as para animais da mesma faixa, que as transmutam em elementos psíquicos, de certa forma para eles suculentos. A estrutura congênita das ideias, quando se trata de alma evoluída, é de máxima importância, pois é nessa oportunidade que ela começa a amar o próximo. Inicia seu dia doando o que mais lhe toca o coração. É a verdadeira caridade espiritual, porque em uma corrente contínua de pensamentos se estende a mensagem da fraternidade, por não lhes dar o trabalho de limpeza psíquica. Se a humanidade soubesse o valor do pensamento positivo, entregar-se-ia à completa reforma no tocante aos pensamentos. Se a humanidade fosse consciente das grandezas das emoções elevadas, transformaria o mundo dos sentimentos em fontes puras de amor. As correntes mentais inferiores, intercruzando os espaços da Terra e se ajustando por sintonia com as pessoas, é que impulsionam os países às guerras, às calamidades, aos grandes desacertos financeiros. E essa troca de magnetismo decadente entre os homens proporciona as maiores promiscuidades, os desajustes dos lares e os desleixos morais, por entorpecer as mentes e levá-las às mais baixas vibrações. Os nossos pensamentos brotam do fruto mental com uma ardência de vida sem paralelos na escala das emoções. Quando canalizados aos seus devidos fins, esvaziam o campo energético da alma, para depois serem reabastecidos pelos centros de força mais responsáveis pela consciência.
Isso é um cinetismo indescritível do éter cósmico. E não sendo usado para a nobreza do caráter, o reator emotivo cria colisões nos campos de força, de maneira a demorar o próprio reabastecimento e adormecer, de certa forma, parte da consciência que retarda o seu comando instintivo dos órgãos e deixa de fornecer a cola de energia proctoplasmática ao sensível metabolismo celular. O místico se embriaga nas suas sábias deduções, caindo em êxtase pelo prazer que lhe dão as formas mentais elaboradas em sua mente. Todavia, o espírito inferior sofre com as suas criações, que correspondem à sua própria inferioridade. O Cristo, médico das almas, foi também o maior médico dos corpos. A especulação científica chegará algum dia à realidade do espírito, cinzelando os fatos com a oficialidade de que os pensamentos bons são capazes de restaurar os homens e as coisas danificadas, como torturar vidas e desagregar formas na ação magnética inferior. Poderemos ser médicos de nós mesmos, elaborar remédios que nos possam curar? Isso depende da educação da mente. A configuração das ideias obedece a um plano evolutivo por excelência e pré-estabelecido por esquema do Todo-Poderoso. Entretanto, compete a nós outros uma intervenção, cuja altura devemos alcançar, promovendo determinadas modificações no que concerne aos valores emotivos. Devemos plasmar com os recursos a nós oferecidos no magnetismo estuante da mente o amor mais puro que se irradia em muitas formas de conceitos, porque ele, sendo vida maior, sustenta todas as vidas em todos os reinos do alvorecer eterno. Ao nosso pensamento, é justo não faltar o traço que compete à elegância. Sejamos felizes, deixando Cristo participar das nossas correntes mentais e extremos, com Ele, no reino de Deus. Se a humanidade fosse consciente da grandeza das emoções elevadas, transformaria o mundo dos sentimentos em fontes puras de amor. Querido amigo, querida amiga, fazendo um breve comentário nesta lição que leva o título de Pensamentos Formas. Esses pensamentos formas são formas criadas através dos nossos pensamentos. E, naturalmente, os pensamentos ruins se aglomeram, não é? Numa condição. E já os pensamentos bons se aglomeram em outra situação. E ele fala da questão do vigiar e orar, isto é, da vigilância. E, como sabemos, temos que orar 2 vezes ao dia, mas vigiar o dia inteiro. Vigiar o dia inteiro os nossos pensamentos. Diz aqui também a respeito do que é feito dos pensamentos negativos, que os bons espíritos, os espíritos superiores, eles têm a capacidade de desintegrar esses pensamentos negativos e transformar em adubo para criaturas que estão numa faixa evolutiva abaixo. E então
esses pensamentos são desintegrados e usados em faixas inferiores. Vejam bem, isso significa que nossos pensamentos negativos, eles estão numa faixa inferior. É o que nós temos que deduzir, não é mesmo? Já não fazem parte mais do nosso mundo. E tem outra coisa que ele colocou interessante, que é para que nós possamos guardar. Diz ele que o místico se embriaga nas suas sábias deduções, caindo em êxtase pelo prazer que lhe dão as formas mentais elaboradas em sua mente. Então, o místico, aquele que tem somente pensamentos bons, ele cai em êxtase nesses pensamentos. Por quê? Porque esses pensamentos vão lhe dar aquele retorno bom de amor, de tudo que pode uma criatura perceber, pensando naquilo que é de melhor, não é? E ele diz assim, em contrapartida, todavia o espírito inferior sofre. Então, enquanto o místico se embriaga nessas sábias deduções, nesse êxtase pelo prazer, o espírito inferior sofre com as suas criações, que correspondem à sua própria inferioridade. Então, os pensamentos negativos que nós, porventura, possa transmitir, eles voltarão para nós. É isso que ele está querendo dizer. Porque nós é que geramos, nós é que produzimos. Então, quando esse pensamento é jogado ao mundo, ele vai fazer parte de uma egrégora negativa, mas nós seremos alimentados por essa egrégora negativa. Ela voltará para nós. É a lei de causa e efeito. Se foi coisas ruins, voltarão coisas ruins. E se foram coisas boas, voltarão coisas boas. Isto é muito simples de entender, mas compreender é mais importante. Compreender é quando você compreende que isto acontece e por questões de inteligência você fala, hoje eu não vou mais ter pensamentos negativos a respeito de ninguém, muito menos de nós mesmos. Isto é muito importante, que nós possamos somente emitir pensamentos positivos e que quando vier um pensamento negativo, você tenha a concepção de que muitas vezes são espíritos inferiores que estão ao seu lado, estão jogando aquele pensamento negativo. Então você pensa, esse pensamento não é meu, e troca o pensamento na hora. Foi muito bom estar com você. Espero ter transmitido aquilo que a lição propõe e que nós possamos encontrar em próxima oportunidade. Fique com Deus.